Por que o Paulo Freire é tão importante? Há 100 anos atrás, este ser humano veio ao mundo e a sua história marcou a história do Brasil. O pensamento do Paulo Freire hoje em dia é conhecido internacionalmente. Ele é o intelectual brasileiro mais lido nas grandes universidades, nas maiores universidades do mundo. Dá para perceber que ele é muito importante. Para mim, se eu for falar quais são os ensinamentos mais importantes do Paulo Freire, uma grande chave que eu aprendi nessa leitura é que se a opressão, se os problemas do mundo são construídos historicamente eles também podem ser transformados. A injustiça, ela não é natural, ela não é algo da natureza. Ela foi constituída historicamente. Então, ela não é uma fatalidade. Ela é algo que se pode transformar. A gente que vive num país como o Brasil, com tanta desigualdade, com tanta disparidade social, com tanto preconceito, que hoje em dia, em 2021, diante do problema da pandemia, diante do governo bolsonarista, que é extremamente preconceituoso, extremamente ignorante, que difunde, que divulga a desinformação, é de suma importância que a gente celebre e comemore 100 anos de Paulo Freire, porque o nosso país merece ter esse intelectual, não só merece como precisa. O Brasil se mostrou nos últimos anos que toda essa conversa da democracia racial, essa romantização da miscigenação de raças, né? Tudo isso não é verdade, tudo isso é balela, né? É uma forma de mascarar a opressão, a injustiça, né? A dívida histórica que o país tem com a população negra, com a população indígena, com a classe trabalhadora. Nunca houve, de fato, uma política pública, distribuição de riquezas, de distribuição de rendas. Então, o preconceito que se vê aqui, que se vê no mundo todo, nada mais é do que a ideologia das classes dominantes, que dissemina essa ideia de que alguém é melhor do que alguém, de que existe um padrão, que existe um padrão de pessoa, que existe um padrão de beleza, que existe um padrão de gênero, tudo isso para que exista o preconceito no outro, né? Para que exista esse outro inferior, né? E o Paulo Freire, ele traz uma verdade que dá muita esperança e que mostra a necessidade da prática, da luta no dia a dia. Essa verdade é sobre a história, é sobre o fato que as desigualdades, elas são construídas historicamente. É através da análise histórica, é através do conhecimento da história, é através do conhecimento da realidade que a gente pode encontrar esses caminhos de transformação. Então, para mim, essa é uma das verdades mais importantes que o Paulo Freire traz, que a injustiça é construída historicamente, portanto, historicamente também é possível construir a libertação. Outra coisa que é muito importante é que o opressor, ele nunca vai libertar o oprimido. A gente nunca pode esperar que a libertação, que as melhoras, que as conquistas venham das classes dominantes. Elas não vão vir. A classe trabalhadora, a classe oprimida é que liberta os opressores. No momento em que ela se liberta, ela liberta também o opressor, porque ela não permite mais que o opressor continue lhe oprimindo. É uma verdade importante que o Paulo Freire traz, que traz muita consciência de classe, porque todos nós, onde quer que nós estejamos nessa pirâmide das classes sociais, nessa hierarquização das classes, se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos um mundo mais justo, menos violento, nós temos que apoiar as lutas dos oprimidos.
as lutas antirracistas, as lutas anticapitalistas, as lutas feministas. É através desse caminho que a gente vai ter um mundo melhor, a partir da luta dos oprimidos. E outra coisa muito bonita, muito verdadeira que o Paulo Freire traz é sobre ser mais, né? Ser mais o quê, né? Ser mais humano, talvez, né? Ser mais solidário. O ser mais, ele vem da consciência de que somos inconclusos, de que somos incompletos. E por nos sabermos incompletos, por termos consciência da nossa própria incompletude, é que a gente busca o conhecimento, é que a gente constrói o conhecimento, é que a gente busca nos organizarmos politicamente, para que a gente possa ser mais. Mesmo os conhecimentos, eles não são completos, que eles estão sempre em transformação. Essa transformação é dialética, ela é dialógica, porque ela parte do que a gente já sabe, ela parte da nossa leitura de mundo, para que num processo de reflexão, de estudo, de investigação histórica, a gente possa avançar. É sempre uma construção humana coletiva, socialmente, historicamente construída. Então, ser mais é essa busca de ser mais livre, de ser mais capaz, de ser mais amigo, de ser mais humano, né? Então, a gente se sabe inconcluso, então a gente vive numa constante busca por esse ser mais. E para esperançar, a gente precisa sonhar, a gente precisa imaginar, a gente precisa da nossa capacidade estética de ver esse mundo melhor, de ver esse ser humano melhor, essa humanização. Então eu vou começar a ler aqui, página 99 do Pedagogia da Esperança. O sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo e sempre devir, passa pela ruptura das amarras reais, concretas, de ordem econômica, política, social, ideológica, etc., que nos estão condenados à desumanização. O sonho é, assim, uma exigência ou uma condição que se vem fazendo permanente na história que fazemos e que nos faz e refaz. Não sendo um a priori da história, a natureza humana, que nela se vem constituindo, tem, na vocação referida, uma de suas conotações. É por isso que o opressor se desumaniza ao desumanizar o oprimido. Não importa que coma bem, que vista bem, que durma bem, não seria possível desumanizar sem desumanizar-se, tal a radicalidade social da vocação. Não sou se você não é. Não sou, sobretudo, se proíbo você de ser. É por isso que, como indivíduo e como classe, o opressor não liberta nem se liberta. É por isso que, libertando-se na e pela luta necessária e justa, o oprimido, como indivíduo e como classe, liberta o opressor, pelo fato simplesmente de proibi-lo de continuar oprimindo. Libertação e opressão, porém, não se acham inscritas uma e outra na história como algo inexorável. Da mesma forma, a natureza humana, gerando-se na história, não tem inscrita nela o ser mais, a humanização, a não ser como vocação de que o seu contrário é distorção na história. A prática política que se difunde numa concepção mecanicista e determinista da história jamais contribuirá para diminuir os riscos de desumanização dos homens e das mulheres. Homens e mulheres, ao longo da história, vimos-nos tornando animais deveras especiais. Inventamos a possibilidade de nos libertar na medida em que nos tornamos capazes de nos perceber como seres inconclusos, limitados, condicionados, históricos, percebendo sobretudo também
que a pura percepção da inconclusão, da limitação, da possibilidade não basta. É preciso juntar a ela a luta política pela transformação do mundo. A libertação dos indivíduos só ganha profunda significação quando se alcança a transformação da sociedade. O sonho se faz uma necessidade, uma precisão. E, em torno disso, mais um ponto que gerava críticas, exatamente o papel que eu conhecia e continuo reconhecendo a subjetividade no processo de transformação da realidade ou as relações entre subjetividade e objetividade, indicotomizáveis, consciência e mundo. As palavras do Paulo Freire, elas discordam de qualquer percepção fatalista da história e da realidade. Essa visão que enxerga a possibilidade de transformação, enxerga a vocação humana de ser livre, de ser humano, ela é totalmente contra qualquer visão fatalista, determinista, que se as dificuldades são historicamente construídas, historicamente elas podem ser transformadas.